E ele dá ordem, dá voz de prisão a essa mãe que estava ali com a dor da perda do filho e tendo que passar por uma situação dessa. Você está no canal Brasil Alerta. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Agora vamos para o vídeo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viveu hoje o seu pior dia no governo Lula III. As derrotas que ele havia sofrido até hoje foram ora para o PT, ora para o Centrão, ora para outros ministros do governo. E hoje a derrota partiu do próprio presidente da República. Lula escolheu a imprensa, um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, para dizer na prática que é inútil todo o trabalho que Haddad vem fazendo para entregar uma meta de déficit zero no ano que vem. O presidente tinha duas opções claras até hoje: valorizar o esforço fiscal do Ministério da Fazenda ou atender aos políticos do governo e do Congresso ávidos por gastar mais no ano eleitoral de 2024. E ficou claro que o presidente preferiu a política. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Já a deputada Bia Kicis mostrou toda a hipocrisia do desgoverno Lula após demitir mais uma mulher de cargo do alto escalão da administração pública. Eu quero aqui, fazer minhas palavras do deputado Abílio e dizer o seguinte, se chama a mulher de presidenta. Aí parece que estão querendo assim valorizar muito as mulheres. Chama de presidenta, mas depois dá-lhe um belo chute e coloca um presidento, não é? Então, assim, eu quero crer que, inclusive, nós acabamos contribuindo para essa troca, porque a Caixa fez uma exposição vergonhosa, não é? Com a bandeira do Brasil, foi denunciada, eu denunciei, e houve, então, a troca na presidência. Porque, infelizmente, chamar de cultura, colocar a bandeira do Brasil com a imagem do ex-presidente defecando na bandeira, trocando ordem e progresso por manda-nudes. Então, assim, quero dizer que, como presidente da CFFC, nós vamos investigar para onde foi esse dinheiro e queremos esse dinheiro de volta. Obrigada. E o senador Jorge Seife comemorou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após manifestação sobre limitações dos poderes do Supremo Tribunal Federal, STF. Tem um ditado popular que diz antes tarde do que nunca. Essa questão é reivindicada pela população brasileira há muito tempo, onde um ministro, por uma visão, suspende leis, suspende decisões do Executivo, suspendem resoluções aqui do Congresso Nacional, uma casa com 513 deputados, 81 senadores, e um ministro que não teve um voto sequer da população brasileira, por um entendimento contrário, muitas vezes interpretando a Constituição de uma forma obtusa, uma forma criativa. Então suspende alguma resolução, alguma lei, algum projeto de lei, alguma PEC, algum entendimento dessa casa ou do próprio Executivo. Então, eu acho que, ainda que tardiamente, quero parabenizar aqui o Senado Federal, parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco por trazer questões que estão na boca do povo, são questões populares, necessidades que a população tem clamado essa casa, como casa que representa 100% da democracia brasileira. Vejam, o Poder Executivo, como nós vimos a eleição, foi 51-49, de um lado e de outro. Então representa provavelmente aí 50% da democracia. Aqui dentro não, aqui 100% da democracia. Todos aqui foram eleitos pelo voto direto do cidadão brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste. Então importantíssimo, parabéns ao presidente Rodrigo Pacheco, parabéns ao Senado Federal, que, ainda que tardiamente, está realmente resgatando a dignidade, resgatando a autoridade, não só do Senado Federal, mas da Câmara dos deputados e dos legisladores desse país. E o senador de Bolsonaro, Marcos Rogério, emitiu voto de repúdio a juiz, que em uma audiência deu voz de prisão para uma mãe que havia perdido seu filho e se manifestou contra o réu. Voto de repúdio que faço. Eu recebi no meu gabinete, ao longo dos últimos dias, várias manifestações em relação ao ato de um juiz da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso,
que praticou uma arbitrariedade, um abuso de autoridade contra uma mãe que havia perdido um filho. Não sei se Vossa Excelência, senador, conhece essa história, mas encaminharam vídeos, matérias, uma série de situações, e eu, quando chega no meu gabinete esse tipo de situação, independente de onde seja, eu tomo as providências que me cabem. E eu estou propondo um voto de repúdio contra esse juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, Dr. Vladimir Perry. Ele é uma mãe, tinha perdido o filho, e ele estava tomando o depoimento dessa mãe. Num dado momento, questiona ela aponta o acusado que estava na sala, e de uma maneira, assim, uma mãe que perde o filho, imagina se vai ter a delicadeza de chamar o senhor ali, essa... Não, a pessoa falou do jeito dela, né, num tom de desabafo, e ele começa então a corrigir aquela mãe, e até um certo ponto foi uma situação que é trivial dentro de uma sala de audiência, mas no final ele começa a tomar uma posição que demonstrava que faltava mais equilíbrio emocional ao juiz do que a mãe que estava ali, que tinha perdido o filho. E aí, ao final, ele encerra a sessão, suspende a sessão, a mãe dirige uma palavra, né, com relação à esperança de justiça divina. Olha, você pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus não escapa. E ela sai, e ele dá ordem, dá voz de prisão a essa mãe que estava ali com a dor da perda do filho e tendo que passar por uma situação dessa. Eu acho que é uma situação de evidente abuso de autoridade, de exercício fora, né, do ambiente mais adequado, além de uma insensibilidade absolutamente inexplicável.